Olá, professor, bom dia. Vou falar um pouquinho hoje sobre o astigmatismo, o astigmatismo de uma maneira diferente, né? Não daquela parte mais convencional, né, acadêmica, quando a gente entra na residência, né, falando astigmatismo regular, astigmatismo irregular, né? Nosso tema de hoje a gente vai ficar mais baseado no com relação à sua aplicação prática, né? Um pouco do ambulatório, que é o preparo pré-operatório, como também intra e pós-operatório, o nosso planejamento, pensando num resultado melhor, né? Resultado final para o paciente, que o deixe mais satisfeito, menos dependente de lentes corretiva, que é também um dos objetivos, né, que a gente vai fazer pós-operatório, além da troca, né, e do cristalino diante da sua opacidade, principalmente pela sua senilidade, tá? Chamo a irmã, sou febre e catarata, um preceptor do Luiz Augusto, Boçal de Olhos de Parnamirim, tá? E aqui, inicialmente, né, é o roteiro do nosso seminário, da nossa modesta apresentação, falar um pouquinho dos fundamentos do astigmatismo, tá? Que é a parte mais básica, né, das ciências básicas, né, como tipos, componentes corneano e lenticular. Também falar um pouco do cálculo da leitórica, né, um pouquinho da sua evolução, né, desde os primórdios, né, com o surgimento das primeiras biometrias, até as últimas gerações, que está cada vez mais moderna, agora utilizando inteligência artificial, né, planejamento e marcação, né, a marcação, no caso, é do eixo do procedimento, que vai nos orientar, né, como guia aonde realmente a lente vai ficar posicionada, um pouco de também diagnóstico e análise vetorial, né, um pouquinho de física, que mostra um pouquinho das forças que a gente vai fazer, do astigmatismo alvo, né, e também o induzido pelo próprio cirurgião, as incisões e também as suas complicações, né, como rotações, erros e casos mais difíceis, né, como ceratocone, né, tem um astigmatismo irregular, né, pacientes que têm uma metropia mais avançada, né, e também fala um pouco da estabilidade da rende e o seu manejo com ametropias residuais, né? Por que tratar o astigmatismo da catarata? A gente sabe que a córnea é responsável por 2/3 do poder refrativo do olho, tá? E o restante, né, 1/3, é causado pelo cristalino, ou seja, a córnea é em torno de 40 dioptrias, o cristalino em torno de 22, 23 aproximadamente, né, de acordo com algumas referências, sendo que a córnea anterior tem um maior poder de O, né, que depois é descontado da parte posterior, que tem um diâmetro bem menor, tá? 40% dos pacientes que a gente indica catarata tem um astigmatismo corneano maior do que um, né, a gente discute, né, isso, né, para fazer o cálculo da lente nos pacientes do SUS para tentar deixar o menor grau possível. 20% apresentam um astigmatismo maior do que 1,5, faixa em que a correção cirúrgica traz um benefício visual relevante, né? E 0,75 dioptrias de astigmatismo do onocorrigia já pode reduzir a acuidade visual e a qualidade de imagem, ou seja, mesmo sendo pequeno, né, o paciente começa a reclamar também da parte da visão noturna e talvez alguns já desse pequena dioptria já necessite utilizar um óculos, mesmo que com a pequena metropia para correção do grau residual, né? Aqui é um pouquinho dos tipos de astigmatismo, né? O corneano regular, que são quando dois meridianos são perpendiculares entre si, né? Curvatura anterior ou posterior da córnea, que é o principal alvo da correção da leitórica, tá? Tem um corneano irregular, esse já é bem mais difícil,
pois os meridianos não são perpendiculares ou apresentam múltiplos eixos, né, como cicatrizes corneanas por trauma ou por infecção, né, ceratocone, cirurgias refrativas prévias, como, principalmente como LASIK, que tem um PRK. Aí, nesse caso, requer uma avaliação totalmente individualizada, interpretação adequada dos seus exames pré-operatórios e até os pós-operatórios, por exemplo, após uma cirurgia refrativa ou tratamento realizado por ceratocone, como um implante de anel, um transplante lamelar ou penetrante, né? Tem a lenticular, que é aquela que é atribuída ao cristalino, né? A lente tórica que a gente realmente utiliza já não tem já não tem a eficiência de realmente corrigir o causada pela lente natural, tá? E pode contribuir para o astigmatismo total, né? E tem o total refracional, né, que é a soma veratorial, tanto o componente corneano quanto lenticular, que é medida pela refração subjetiva, referência para comparação, não para cálculo da lipo, ou seja, para o planejamento cirúrgico, né? O astigmatismo corneano tem tanto o anterior quanto o posterior, né? O anterior é o que tem um poder de óptico mais forte, né? Bem mais forte que o posterior, né? E no posterior ele não é medido pela cerometria convencional, ou seja, pelos primeiros exames, tá? Ele gera em média de 0,3 dioptrias de astigmatismo contra a regra, pouco elevando quando o eixo anterior já é contra a regra, mas subestima quando ele é a favor da regra, tá? Ponto-chave clínico importante, as calculadoras modernas de Litório, como a barra retórica, a EVO, a Bolafia Koch, ou Koch, incorporam correções teóricas ou medidas da córnea posterior, reduzindo, assim, os erros, né, e causado, mesmo que pequenos que seja, e deixando o paciente mais satisfeito para após a alta e procedimento da fasectomia, né? Os métodos de avaliação, né, medem alguns pontos centrais, né, em torno de 3 milímetros, ou seja, não detectar astigmatismo irregular, uso limitado no planejamento tórico atual, ou seja, grandes chances de ter sucesso, né, porque ele realmente é altamente limitado. Então, a chance de ficar dependente do óculos pós-cirurgia aumenta consideravelmente, comparando-se com as medidas ou biometrias atuais, né? Aí tem a topografia corneana, que é baseada no método de Plácido, né? Já tem uma evolução bem maior, mapeia a curvatura anterior em alta resolução, e já tem um papel importante para a exclusão ou estudo de ceratocones e astigmatismos irregulares. Aí já vem hum, a tecnologia, né, com a tomografia, né, o Pentacam, o Galilei, que já adiciona a superfície posterior e a paquimetria praticamente em todos os pontos, né? Lembrando que na córnea, a sua região central, ela é mais fina, e à medida que a gente avança em região, a região limbar, ela se torna mais grossa, mais espessa. E os biômetros ópticos, né, que foi discutido no seminário passado, né, como o IOMAS, o Argos, e também aqueles que a gente já está começando a usar a inteligência artificial, a gente já tem uma estimativa melhor do astigmatismo posterior e, consequentemente, da medida da lente tórica, né? Aqui é só mostrando a análise vetorial do astigmatismo, né, que é o TIA, que é o vetor-alvo, versus o vetor efetivamente induzido. O TIA, que é o astigmatismo alvo induzido, é aquele que se pretende induzir durante a cirurgia. O CIA é aquele astigmatismo que é induzido cirurgicamente, né, que é medido no pós-operatório, tá? E geralmente varia de cirurgião para cirurgião, apesar das medidas serem muito próximas, mas é baseado
né, e feito à medida da quantidade de cirurgia, das primeiras 30 cirurgias que o cirurgião habilitado realiza nesse procedimento, tá? Então, o valor, mesmo que pequeno, pode ter uma interferência no resultado final. E o erro de magnitude e erro de ângulo, né, que é a diferença de magnitude de eixo entre o vetor pretendido e alcançado. Orienta ajustes finos e possíveis retratamentos, caso seja necessário, e também seja discutido entre o paciente e o próprio colega oftalmologista. Princípio da linha tórica, né? A linha possui um poder cilíndrico adicionado ao mediano específico, marcado fisicamente na óptica da lente, tá? É onde realmente a lente vai ser posicionada no final. Ela corrige o astigmatismo corneano total, tanto anterior quanto posterior, quando corretamente alinhado ao eixo do meridiano mais curvo. O poder do cilindro deve ser convertido do plano da lente, dentro do olho, para o plano corneano equivalente. Diferença relevante em cilindros altos, ou seja, quanto maior o cilindro, mais difícil de calcular a dioptria da lente, certo? A eficácia depende de três fatores, né? Cálculo correto do poder, tá? Marcação precisa do eixo e estabilidade da lente rotacional pós-operatória, que será falado mais adiante, né? Calculadoras de Liu tórica, aqui só para citar alguns exemplos, tem a barra tórica, né? A sua coluna posterior já tem um modelo teórico e calculado, fórmula de Barrett, observação amplamente validada e não existe um biômetro específico para realizar o cálculo. Tem o cálculo da Alcon tórica, né? A córnea posterior é na regressão de Abulaf-Koch, base fórmula Vergência mais normograma próprio, que é uma observação vinculada às lentes Axoff tórica. Tem a das AIS, tá? Planas AIS Toric, que apresenta uma medida direta pelo IOMASTER 700. A sua base é a fórmula baseada numa Barrett integrada, usa a cerometria total de K real do biômetro. E tem a EVO e a PANACI, né, que tem seu próprio modelo teórico, que são as fórmulas de nova geração, né, que são baseadas em inteligência artificial, que apresentam bom desempenho em óleos atípicos e pós-refrativo, ou seja, já uma segurança a mais nos casos em que realmente o astigmatismo, né, apresenta um grau cada vez maior, e também naqueles que têm interferência do astigmatismo cristaliniano, né? Se, né, foi astigmatismo cirurgicamente induzido, né, a gente vê que quanto maior a incisão, tá, maior será o astigmatismo induzido, né? Logicamente, né? Porque certamente mais córnea é envolvida e, consequentemente, mais difícil é tentar aplanar, tá? Na prática, ele usa a sua média, né, baseado na sua experiência, utilizado o método vetoral de Alpes, né? Já tem aqui um pouco da física clássica, né? E a técnica cirúrgica individual altera esse valor. Os tipos de incisão, né? Tem aquela corneana clara, tá certo? Que é um pouquinho mais medial. Ela, quando a incisão muito pequena, tem uma indução menor, quando ela também é bem realizada, principalmente em três planos. O astigmatismo também é menor. Por exemplo, se a gente for comparar com a 275, que é o que a gente faz aqui, né, principalmente nossos pacientes do SUS, a gente vai induzir mais um astigmatismo comparado naquela com uma incisão menor que 2,4. Tá? Por isso também a importância de fazer uma incisão em três planos, porque realmente melhora, né, o resultado final no sentido de astigmatismo residual. O límbico, né, que combina uma boa exposição cirúrgica com a cicatrização vascularizada,
E tem a esclerão, né, que a gente induz menos o astigmatismo, porque a gente não manipula a córnea, mas, consequentemente, torna-se a manipulação e o tempo cirúrgico alterado, um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que introduzir mais a instrumentação cirúrgica. Né? A localização da incisão e o seu eixo cirúrgico, né? A incisão vai ser no eixo mais curvo, por quê? Porque aproveita o efeito relaxante natural da própria incisão para reduzir o astigmatismo, né? E isso já soma-se ao efeito da aleatórica, né? Nos cálculos que a gente usa, né? Por exemplo, com Johnson, a gente já tem realmente o local para colocar a nossa indução aproximada, e isso vai ser importante no cálculo da lente intraocular, né? Tem também as incisões relaxantes limbares, que são pequenas incisões arqueadas, variadas no limbo, no eixo mais curto, que são guiadas por nomogramas, por exemplo, o Nicamin ou Nichamin, conforme idade e ceratometria, usadas isoladamente ou como complementos à liutóricos. E o normograma simplificado, que é apenas um exemplo, por exemplo, astigmatismo de uma pupitria, incisão única de 6 milímetros de arco de 600 micrômetros de profundidade. Astigmatismo de 2, incisões pares de 8 milímetros de arco. Valores variam por normograma e idade do paciente e também a sua topografia, né, e Pentacan, entre outros exames. Né? Marcação do eixo pode ser manual ou guiada por imagem. A marcação manual é o que a gente faz aqui com o paciente sentado em lâmpada de fenda ou caneta, evitando a ciclotorção do decúbito, né? Então, a gente sabe que qualquer alteração, mesmo que pequena, desculpa, é extremamente prejudicial no resultado final. A gente vê que pequenas alterações já vai ter queixas ou relatos de pacientes com relação à sua visão ou à metropia final. E o baixo custo, porém, é mais sujeito ao erro humano, né, alinhamento, não é tão simples assim, né, o paciente, alguns têm a visão muito mais baixa, de concentração, tá, e a gente vai ver também que em pupilas dilatadas, a gente também perde o parâmetro, então o ideal é fazer antes de iniciar a dilatação do paciente. E as guiadas por imagem, a gente tem o sistema Varian, o Callisto, Z das AIS, ou HORA, no intraoperatório, sobrepõe o eixo digitalmente ao microscópio, ou seja, é mais reprodutivo. Compensa automaticamente a ciclotorção entre a biometria e o intraoperatório, ou seja, um movimento aquele discreto movimento que o paciente faz, a máquina consegue calcular e deixar realmente com a maior precisão, com custo de aquisição adicional, né? Aqui é uma sequência cirúrgica com implante da liutórica, né? Primeiro passo, a sua marcação de referência, paciente sentado, eixo de 0 e a 180 graus, marcado antes da midríase, né? Aumentando realmente a diminuição do astigmatismo pós-cirúrgico. Transferência de eixo, marcador de eixo cirúrgico transfere o ângulo calculado ao limbo, incisão e facometificação, a incisão principal, marcar idealmente no mediano mais curvo para relaxamento e aplanamento, né? Lio posicionada próximo ao eixo alvo dentro do saco capsular, né? Outra coisa extremamente importante na parte final da cirurgia, né? A remoção completa do vísco elástico, porque como a lente está móvel ainda dentro do olho, né, esse pequeno resíduo pode fazer uma rotação, por exemplo, de 10 graus, e isso já vai fazer uma diferença, né? Vai cair o poder de óptico da lente. E alinhamento fino e checagem final, para deixar ele no eixo exato, no local correto, antes da hidratação das incisões, né? Também ter cuidado na hidratação, né? Principalmente evitar
esse passo de uma maneira mais excessiva, porque discretamente pode rotacionar, né, entrar um pouquinho realmente de solução balanceada ou de soro que possa realmente prejudicar ou causar um pequeno movimento no posicionamento final da liga, né? Lembrar que a cirurgia de catarata é passo dependente não apenas na sua realização em si, mas também no resultado final, né? Como a cápsula bem centrada e de tamanho adequado, né? Deve cobrir toda a borda óptica para a ancoragem simétrica e diminuir as chances de descentração, tá? Tamanho do saco capsular versus o ápico. Ápicos em C mostram maior estabilidade do que os em placa em sacos maiores. O design deve ser compatível com o diâmetro do saco, né? Remoção completa do visto elástico, principalmente na sua região posterior, né? Como eu comentei, como a lente ainda está muito nova nos primeiros dias, na primeira semana, então ela é a principal causa de rotação nas primeiras 24 horas, né? Porque como ele é viscoso, né? Então isso pode realmente facilitar o deslocamento dela intracapsular. Intracapsular não, dentro no saco capsular, desculpa. E fibrose acotação capsular, né, a fusão das folhetas anterior e posterior nas primeiras semanas, fixa definitivamente a lente, a posição da lio e o seu manejo, a sua correção, se for num tempo após 4 semanas, por conta do processo de cicatrização e manutenção, fica cada vez mais difícil a gente rotacionar. Aqui, né, mostrando um gráfico, né, a gente até vê isso na residência, nos cursinhos preparatórios, né, a regra prática, para cada grau de desalinhamento reduz o efeito oscilante de 3%, ou seja, cada 1 grau, aproximadamente 3% de todo o efeito oscilante, de todo o poder da LIO, ele é perdido. Se a gente for colocar a 30 graus, praticamente é o erro próximo a 100%. Só 10 graus já é 1/3, ou seja, já é algo totalmente sintomático e vai gerar reclamação, ou seja, toda a programação, né, de ter a possibilidade de deixar cada vez dependente das lentes corretivas, já pode ir por água abaixo nessa pequena rotação, mas que pode causar grandes reclamações. Aqui um pouquinho falando, né, pincelando os casos difíceis, né, cerotocônio e ectasias corneanas, né, porque devido ao astigmatismo irregular. E tanto quanto as liostóticas, ela tem mais eficiência pelo quê? Pelas alterações corneanas regulares, em que os eixos estão perpendiculares entre si, ou seja, torna-se mais limitado, mas com o surgimento dos novos exames, com mais detalhes, com o paquimento também praticamente de todos os pontos da córnea, a previsibilidade melhorou com relação a esse tipo de casos, né? Um olho seco e uma superfície irregular também é causa de erro na medida, né? Um filme lacrimal bastante deficiente, né? Como aquelas disfunções graves das glândulas meibomianas, aquela blefarite intensa, em que realmente o filme lacrimal é bem fino, é bem realmente perceptível no teste do Butt, né? No caso, é tratar a superfície regular de uma maneira rigorosa para que tenha realmente um melhor funcionamento da bomba lacrimal, tá? Pós-cirurgia refrativa, a gente sabe que quanto maior a metropia, maior a ablação corneana, e isso altera consideravelmente, né, o valor da LIO, da medida da LIO. Então, a gente tem que priorizar fórmulas cada vez mais específicas e modernas, como a Barrett e também da ASCAS, né, que vai dar um valor mais próximo, né, para a gente, para o nosso planejamento. E o astigmatismo irregularmente muito alto também dificulta, né, porque a tórica é mais para realmente o astigmatismo regular. Então, a gente tem que usar fórmulas e parâmetros mais atualizados para poder realmente deixar menos dependente e explicar ao paciente, né? É extremamente importante que nesses casos
aberrantes ou diferentes, a chance de a gente deixar o grau próximo de zero, né, o equivalente esférico, fica mais complicado, né? A gente sabe que quanto mais informado maior é a sua expectativa e o valor também aumenta de acordo com a tecnologia. Então, pode haver a frustração e também uma alteração ou diminuição na relação médico-paciente no resultado refracional final, né? E aqui já um resumo do manejo do astigmatismo residual, né? Pincelando, desculpa, reposicionamento da lei, janela ideal nas primeiras 1 a 2 semanas, né? Devido à fibrose capsular, né? Porque à medida que a lente vai ficando mais fixa, né? Então, reposicionar, né? Então, a gente até percebe algumas corectopias quando a gente tenta reposicionar e reposicionar o paciente, quando tem uma ali deslocada ou tiltada para a câmara anterior, percebemos que quando a gente vai manejar, torna-se mais difícil realmente, né? A gente pode fazer incisões relaxantes tribárias metálicas para pequenos ametropias residuais, até umas dioptrias, mas guiadas por mamograma, né, com planejamento cirúrgico. Ablação a laser, né, PRK, LASIK, indicada para ametropias estáveis após a fibrose capsular consolidada, né, ou seja, já totalmente, digamos, cicatrizada, realizada após 3 meses. Corrige, como é um grau pequeno, né, corrige o esfero cilíndrico residual com bastante precisão. E troca de líquido, reservar aparelhos de poder ou eixos significativos não corrigíveis pelas opções anteriores, né, porque já é mais invasivo, já é uma outra cirurgia, a gente tem que quebrar, né, a lente intraocular anterior e colocar outra, né, maior risco de infecção, a cicatrização vai ser um pouquinho mais demorada, maior processo inflamatório, então é um outro procedimento cirúrgico, né, praticamente é uma repetição dos passos fazendo da facomulsificação ou facectomia convencional. Aqui é a bibliografia, tá, dos principais pontos tocados na aula de hoje, né, uma aula bastante prática, que a gente realmente tem que ter em mão para o nosso planejamento, lembrando que vai de casa a casa, né, cada paciente tem suas particularidades, ou de olho a olho, né, porque tem algumas anisometropias que a gente tem que ser discutido e bastante debatido com o paciente sobre os seus resultados e planejamento final. Muito obrigado. Perfeito, doutor Hermâncio. Ótima apresentação, parabéns. Em relação ao astigmatismo, só algumas colocações, é muito importante a gente levar sempre colocar numa fórmula, fazer o cálculo da biometria numa fórmula e ver se vai pegar lente tórica ou não, sabe? Na minha opinião, hoje em dia é quase uma iatrogenia, né? Você não colocar uma lente tórica no paciente que necessita de lente tórica. Então, eu acho que é uma obrigação de todo médico oferecer ao paciente a lente tórica e, consequentemente, a correção do seu astigmatismo. É interessante a gente comentar também que nas lentes monofocais tóricas, quando você vai colocar uma lente trifocal tórica, o erro residual de astigmatismo ele é mais perceptível, né? O paciente ele é menos tolerante a erros residuais, refracionais residuais, quando se coloca uma lente trifocal, né? Então, quando você coloca uma monofocal, uma de foco estendido, uma monofocal plus, o paciente ali com 0,75, astigmatismo de 1, até de 1, ele é bem tolerante, né? Mas agora, se você colocou uma lente trifocal, né, que está dividindo aquela luz, e o paciente termina com um astigmatismo de 0,75, ele vai se queixar, ele vai ter queixa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nas lentes trifocais. Certo, meu amigo? Certo. As lentes tóricas elas foram criadas justamente por astigmatismos regulares, né? Os astigmatismos regulares têm indicação de lente tórica. E os astigmatismos irregulares, a cada vez mais, os cirurgiões estão indicando mesmo para astigmatismos irregulares, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que avaliar cada caso, porque muitas vezes, em astigmatismo irregulares, a gente pode também colocar uma lente tórica. Sim, sim. Né? Depende de cada caso, porque você pode diminuir o astigmatismo. Lógico, no astigmatismo irregular, você precisa orientar o paciente, dizer da imprevisibilidade, né, do grau final, que provavelmente ele vai ainda continuar com astigmatismo, mas às vezes a gente consegue diminuir esse astigmatismo, consequentemente diminuindo a dependência do óculos, né? Beleza? Beleza, professor. Obrigado, meu amigo. Obrigado, senhor.